uma fração mássica de 0,6175. Se vocês forem relembrar a aula e o resumo, isso daqui, a fração mássica, vai ser sempre menor que 1, tá? Então, se ela dá maior que 1, é porque vocês erraram em alguma conta ou trocaram os valores aqui. Então, beleza. Essa daqui é da minha fração de sólido, esse S aqui é de sólido, na entrada do meu sistema. E a parte do líquido é a mesma coisa, só que como aqui eu só tenho uma componente líquida, que é esse daqui, né, que é só o que tem no morango, eu só trago esse 382,5 para cá e divido pelo total, que são os 1000 gramas, me dando uma fração mássica líquida na entrada de 0,3825, tá? Isso daqui não tem unidades, porque aqui a gente simplifica as unidades, né? Então, é adimensional. Dessa parte aqui do misturador, eu não consigo calcular mais nada, porque eu não tenho mais informações. Então, o que eu consigo tirar do misturador são essas duas frações mássicas por enquanto, tá? Então, eu tenho as frações mássicas que entram de tudo que é sólido com tudo que é líquido, e agora eu vou fazer o balanço de massa do aquecedor para eu voltar e descobrir qual é essa massa total aqui real, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que essa massa aqui, que é de morango mais o açúcar, que é o que tá saindo aqui, ó, morango mais açúcar, esse MA, tá entrando no aquecedor, que é o processo 2 aqui, e daqui sai geleia com 72% sólido, 1 kg de geleia, e sai o líquido 100% de água aqui, né? Então, como o meu MA, ele é composto por sólido e líquido, e as frações mássicas estão aqui, eu só copiei porque a gente acabou de calcular ali atrás, eu vou fazer o mesmo esquema. Tudo que entra é igual a tudo que sai, tá? Então, a massa de entrada no meu componente aqui de MA vai ser igual à massa de qualquer um dos componentes, tanto sólido quanto líquido, das saídas aqui, tá? Eu vou pegar só a parte sólida da geleia, porque como a geleia é a única coisa que tem sólido, eu não preciso me preocupar com esse líquido que está saindo aqui, tá? Então, eu só pego a parte sólida que fica mais fácil para mim. Então, vamos lá, fazendo o balanço de massa do sólido. Sempre com essa equação aqui da fração mássica na cabeça, eu vou isolar essa massa do componente aqui em cima para eu poder calcular a proporção de entrada em relação à proporção de saída. Como eu quero saber a massa total aqui do que está entrando, tanto sólido quanto líquido, eu vou pegar apenas essa proporção de sólido, então eu vou isolar isso daqui. Aqui eu tenho o X a fração mássica de sólido na entrada, que é esse meu valor aqui, vezes essa massa aqui, porque quando a gente isola esse M aqui de cima, que é a massa de sólidos na entrada, eu jogo ele para cá multiplicando, tá? Então, eu tenho essa massa total aqui do MA na entrada, esse Ezinho aqui em cima de entrada, que é igual à fração mássica de sólido na saída, esse S de cima de saída, vezes a massa total da saída, tá? Substituindo os valores, isso daqui eu já tenho calculado no balanço de massas do misturador, tá? Então, isso daqui eu só copiei. Esse M, a massa total na entrada, é o que eu quero descobrir. E essa fração mássica sólida na saída é o 72% da geleia, que o exercício deu. E essa massa total aqui, na saída, é 1 kg de geleia, que foi o que o exercício me deu também. Então, multiplicando esses dois aqui, 0,72 vezes 1 kg, eu tenho 0,72 kg
da geleia, tá? Da parte sólida da geleia. Isolando esse componente aqui, então eu passo esse valor dividindo para cá, eu tenho 0,72 divididos por 0,6175. O 72 está em quilo, aqui falta a unidade. E esse 0,6175 é a fração mássica dos sólidos na mistura de entrada total, que é o OMA, tá? Na mistura de entrada total de morangos mais açúcar, que me dá um valor total de 1,16 quilogramas, tá? Isso daqui, 1,16 quilogramas, é o que sai do misturador de morangos mais açúcar. Agora eu volto para o passo 2 para poder calcular a quantidade de morangos que eu efetivamente vou precisar. Para facilitar, então vamos voltar aqui na figurinha aqui do balanço de massas do segundo passo. Então, para facilitar, agora eu tenho esse valor aqui da massa total. Como o morango é o único componente que entra, que tem líquido aqui, ó, é o único que me dá líquido, eu vou pegar igual eu peguei no sólido dessa terceira etapa aqui, da geleia, para facilitar. Então, eu só vou pegar aqui os 85% de líquido para calcular, porque o morango é o único que tem líquido, então facilita. Daí eu posso esquecer que o açúcar existe, tá? Então, eu volto aqui para a quarta parte e vou pegar essa equação da fração mássica, só que considerando apenas a parte de líquidos, tá? O que entra de líquidos. Então, eu isolando como eu fiz nessa parte aqui, ó, daqui para cá, eu vou isolar os líquidos. Então, eu vou dizer que entra morango, a parte líquida do morango, e sai a parte líquida dessa minha massa total que eu calculei de 1,16. Então, só que para eu saber qual parte é essa, eu coloco a parte de fração, né? Eu multiplico as frações mássicas. Então, é o que eu vou fazer aqui. O morango, a parte líquida do morango, é a fração mássica do líquido do morango, que são os 85%, vezes a quantidade de morango, que é o que eu quero descobrir, igual a parte líquida da massa total, que é essa fração que a gente calculou na segunda etapa. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, caso tenham esquecido. Aqui, essa parte aqui, esse valor aqui que eu peguei. Coloco aqui, então, a fração mássica dos líquidos que entram no meu misturador, vezes a massa que sai do misturador, que foi o que eu calculei na terceira parte da resolução do exercício. Esses dois valores aqui multiplicados me dá esse 0,446. Isolando o M, então eu pego 446, divido pelo 0,85, eu obtenho a minha quantidade em quilogramas total de morangos que eu preciso, que é o 0,5247 quilogramas, tá certo? Então, recapitulando, vamos voltar aqui. Olhando aqui no esquema, tá? Primeiro, eu peguei, eu calculei o que eu sabia. Então, eu dividi o meu exercício em duas partes. Essa primeira parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor. Gente, eu não sei mudar de cor. Eu separei nessa primeira parte aqui e nessa segunda parte aqui, tá? A primeira parte, o que eu fiz? Calculei as frações mássicas do morango com o açúcar, né? Para
ter uma saída aqui de mistura, que era o que eu conseguia calcular aqui com as informações que eu tinha. Então, eu calculei toda a fração mássica daqui, o balanço de massa dessa primeira parte. Fiz o balanço de massa dessa segunda parte aqui, que daí eu descobri, com essas informações aqui, eu descobri qual que foi a quantidade de massa que entrou no meu aquecedor. Com a quantidade de massa que entrou no meu aquecedor, o que eu fiz? Eu voltei para essa primeira parte aqui para recalcular, só considerando os 85% de líquido que se refere a toda a parte de morango, tá? Se eu quisesse fazer com a parte de sólidos, daria para fazer, só que ia dar mais trabalho, porque eu teria que desconsiderar o açúcar, ia dar uma conta bem maior. Então, eu peguei só o líquido, que é o exclusivamente componente do morango. E daí fica mais fácil, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem e-mail respondendo esse e-mail que eu vou mandar para vocês agora, que a gente conversa mais um pouco, tá certo? Então, até mais e, por favor, estudem.